Olá, boa noite a todos. Essa é a partilha do dia 18 de abril de 2026. Sejam bem-vindos e vamos dar continuidade a esses conteúdos que temos refletido aqui nos últimos anos. Muito bem. Hoje vimos que tem um aspecto muito importante que envolve nosso momento atual como humanidade e planeta, que é a nossa transição de uma lei tão conhecida, que é a lei do karma, para uma lei nova para a humanidade, para o planeta como um todo. Ainda que poucos indivíduos tenham experimentado isso no passado, que é a lei dos ciclos, indivíduos libertos não, estiveram conosco, mas a maioria de nós não tem familiaridade com essa lei. E como isso se liga com uma pergunta que a pessoa fez, o que é ser um discípulo hoje? Então, o impulso hoje da partilha seria a força dos momentos cíclicos e o discípulo de hoje. Ver até onde conseguimos chegar. Temos aqui algumas perguntas também. E para aqueles que estão se aproximando agora do canal da Erdim, nós temos muitas partilhas. E a minha intenção também nos próximos meses é subir algumas partilhas mais antigas, gravadas a partir de 2015. E temos alguns áudios de 2007, 2008, que eventualmente poderão ser interessantes também. Porque são conteúdos que compõem um conjunto com uma energia bem específica que podem ajudar no nosso despertar. Muito bem. Aqui a pessoa pergunta e comenta o seguinte. Agradeço a oportunidade de deixar aqui uma pergunta. Inclusive, quem tiver uma pergunta pode colocar no chat e vamos considerá-la para uma próxima partilha. Sim. Então, você deixou essa pergunta e mencionando que eventualmente podia ajudar de alguma maneira. Existem momentos em que a fé enfraquece, não é sobre duvidar, é realmente um sentimento de enfraquecimento. Uma sensação de que outras forças contrárias se colocam e tudo que ela acreditou desde sempre perde a força. Bem-vindo à realidade, não? Nossa condição humana, ela pendula mesmo nesses momentos. E é muito interessante a sua pergunta, porque nós temos uma abordagem muitas vezes superficial sobre as coisas, de quando conhecemos algo mentalmente, ou quando temos alguma experiência, que aquilo se transformou parte de nós. E não é de todo verdade. Aquilo foi o impulso, depende da nossa capacidade de assimilação, depende do nosso ponto evolutivo, depende das decisões que nós tomamos, de que vida queremos levar. Então é normal e natural que nós oscilemos diante disso. Sim. Ao longo da partilha tem muitos elementos que vão colaborar para fortalecer seu mundo interior, e essa pergunta será aprofundada ao longo da partilha. De qualquer maneira, nós temos que aprender a ser pacientes conosco mesmos também. A civilização vive um momento muito superficial. Ela, nesse momento de agonia, aspas, de perda de controle diante de fatos que vêm de uma região muito superior, ela tende a ficar um pouco impaciente ao ver que existe uma instabilidade muito grande. E isso pode gerar uma impaciência que não facilite. E, por outro lado, essa paciência também, ela pode ser uma condição que a sua alma, o seu mundo interior está criando, para ver se é isso mesmo que você quer. Então, se a evolução superior, esse ponto da vida interna, fosse algo superficial, a nossa personalidade seguramente consumiria isso, como consome tantas outras coisas, e não geraria realmente uma condição de dar um passo evolutivo. Então, a alma, como veremos, que está tomando contato com outro tipo de realidade,
ela muitas vezes nos testa também. Ela dá um impulso, se afasta e vê o que nós fazemos com aquilo. Então, tudo isso existe e convive. E um ponto importante é nós aprendemos a esperar. E aqui ingressa uma parte do conteúdo de hoje, que é o tema dos momentos cíclicos, que tem muita força. Então, antigamente, no ciclo anterior a 1988, nós experimentávamos centenas de encarnações e a nossa alma relativamente sabia que voltaria cedo ou tarde o fruto de uma ação anterior, ou um karma positivo, digamos, traduzido num dharma, numa oportunidade, ou ela tinha aquela tensão dentro dela de saber que ela teria que assumir a consequência de um aprendizado anterior que eventualmente não havia sido tão bom. Então, isso realmente gerava na alma uma espécie de condicionamento de um retorno kármico. E hoje esse processo se abre através do que nós chamamos de graça de estado, não? Ou da misericórdia, como queiramos compreender, que são correntes de vida, correntes de energia que vêm de regiões que nós não conhecemos, realmente não conhecemos. Isso nos convida a aprender a esperar, a aprender a interagir com os ciclos e acalmar um pouco essa tendência de uma ansiedade humana de estar no controle e determinar o resultado das coisas. Isso também coincide com a transição da consciência humana como um todo, atenção, não estou falando de nenhum de nós, da consciência da humanidade como um todo, que começa a ser aquecida por um grau de temperatura que nós não conhecíamos, que vai levando o nosso aspecto mais de aspirante, de horário mirante, não, da vida superior à distância, para a consciência do discípulo, que é descer desse lugar e começar a caminhar no vale, interagir com a realidade. Não. Aportar para essa realidade um testemunho evolutivo. Isso para os nossos corpos, e inclusive para a nossa alma, gera um certo desconforto, como veremos aqui hoje. Então temos que realmente aprender a esperar. Aprender a guardar aquele momento onde as coisas começam a encaixar, onde elas amadurecem dentro de nós, e no momento correto elas se projetam na nossa consciência externa e nos nossos corpos. Uma outra pergunta. Muito importante, inclusive. Como saber se o que eu estou vendo, experimentando, é somente uma sugestão plasmada, não? Pelo coletivo, pela minha mente, pelo emocional, ou se é uma mensagem interior? Bem, no tipo de mecanismo que a humanidade desenvolveu até aqui, é muito fácil engajar as sensações etéricas físicas, reações emocionais e mesmo a mente. Com argumentos, convencimentos, conceitos, ideias. Esse processo tridimensional, ele engaja com muita facilidade. O ponto que não é tão simples e fácil é como engajar essa realidade tridimensional na realidade superior. Percebe a diferença? Então, tudo que é humano hoje é como se fosse uma isca muito fácil na nossa consciência aderir. Porque traz gratificação, identidade pessoal, nós nos autoafirmamos, geramos o fogo fricativo e dá uma sensação não de inteireza na nossa experiência humana. Agora, não é tão simples engajar tudo isso com a realidade superior. Então, tudo aquilo que nos chega deveria nos encontrar num lugar que olha e observa em perspectiva, sem se envolver tanto imediatamente, para que nessa distância saudável
que não é uma frieza, não é uma indiferença, não é um menosprezo, é apenas um lugar um pouco mais seguro até, de discernir, bom, de onde vem isso? E que sensações e impressões aquilo causa em mim? Porque existe, sim, um processo imaginativo, criativo, construtivo, que é, por exemplo, vamos imaginar um círculo de cor azul, com um ponto verde no meio, a profundidade que o azul pode eventualmente construir em nós, um impulso de cura e de alinhamento que o verde pode proporcionar em nós. Tudo isso existe. Só que isso é a criação de uma condição, não é a criação de uma realidade, são coisas distintas. Então, como saber se é real ou não? Primeiro, é real para nós quando aquilo coincide com a nossa necessidade interior. Isso é o que nós chamamos de realidade. Então, não é realidade com R maiúsculo, que são realidades últimas, digamos, que subsistem por si mesmas, já que estão ancoradas em fontes superiores. Então, quando uma coisa é real para nós, isso faz parte desse aprendizado do caminho do discípulo, nós começamos a sentir e nos adestrar nisso, a sentir a vibração disso, e que aquilo nos traz uma impressão interior muito particular. E é um treinamento, não existe uma regra. E como não existe uma regra, o aspirante em nós fica muito perturbado. Porque o aspirante quer uma regra, não é assim? Olha, você come 100 gramas de arroz integral, 3 folhas de alface, toma vitamina D3 e vai dar tudo certo. Não é que ninguém vai seguir essa recomendação, hein? Se alguém recomendar, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o lugar de comodidade do aspirante, ele tem dificuldade de gerar uma participação consciente, de discernir, de aprender a dizer não para algumas coisas, que ao dizer não para algumas coisas, ele está dizendo sim para outras. Então, como saber se é real? Outro ponto. Isso está lhe transformando, ou seja, isso está nutrindo a sua aspiração, ou está condicionando a sua consciência a manter-se, por incrível que pareça, presa a toda uma teia da consciência coletiva, que lhe traga alguma gratificação. No fundo, você sabe que aquilo não lhe corresponderia mais. Então é isso. Temos que aprender a ir para esse lugar de neutralidade e aprender a observar antes não de nos polarizarmos de todo com os impulsos. Que alguém diz: como ter respeito e certeza com relação ao nosso próximo passo espiritual? Bom, como dizíamos, antigamente nós, quando tocávamos essa região que nós chamamos de eu superior, aquilo acontecia muito esporadicamente, porque a humanidade estava num outro ciclo, estávamos tendo que equilibrar o nosso karma humano, e a alma ela se apresentava para equilibrar esse karma e se recolhia novamente no seu plano. E a lei dos ciclos e a aproximação da consciência do discípulo na consciência da humanidade, não é um fato apenas individual, ela promove um compromisso, ela promove a recordação de que nós temos um compromisso superior. Então a alma, ela em algum momento da sua evolução, ela foi chamada a responder a esse compromisso, e nesse ciclo ela está tentando equilibrar ao mesmo tempo o karma, situações pendentes, aprendizados baseados nessa lei, e ao mesmo tempo esperando aquele momento cíclico de engajar a sua consciência em algum impulso evolutivo das hierarquias do plano, das realidades abstratas do planeta, como já estudamos e tudo isso, não? Para poder ter um outro tipo de experiência, não? Então, a alma vai formando na nossa consciência humana uma espécie de código
de símbolo, mas nos instruindo de como perceber isso. Uma consciência muito elevada que nós conhecemos aqui como Padre Pio, ainda que essa consciência tenha tido outras incursões, com outras roupagens, é uma hierarquia muito importante para a humanidade e muito próxima a nós, entre a consciência de guardião que ele representa, também sacerdote e curador. Ele confessava por dia centenas de pessoas. Então, ele entrava no mundo interior de centenas de pessoas e ali ele ajudava a colocar aquela alma, aquela consciência no outro nível, a partir daquele encontro. Às vezes encontros breves, hein? Encontros breves. E a uma certa altura, muito sabiamente, ele percebeu que eventualmente ele poderia se equivocar. Falou, meu Deus, como eu vou fazer isso sem interferir no processo do outro? E ele foi ajudado a compreender, pela sua consciência interna, de que sempre que houvesse algum risco, ou de que a pessoa estivesse mentindo para ele, não para manipulá-lo, e ter uma bênção, uma graça, uma ajuda por algo que ela não estava participando realmente, ou quando ele, por algum descuido da sua natureza humana, também tivesse algum tipo de risco, ele sentiria, não, no seu ombro, o toque do anjo da guarda. Isso foi uma instrução para todos nós. Então, se nós pedimos, puxa, sempre que eu estiver aí, em contato com algo importante para o meu próximo passo, que eu seja ajudado de alguma maneira a compreender qual é o código, como o meu mundo interior funciona. Tem pessoas que pedem isso e começam a ver números. Em situações do dia a dia, não? Ou no endereço, ou na placa de um veículo. Alguém com uma camisa com um número. Outras pessoas pedem uma confirmação através de um sonho, ou de cores, ou de símbolos, não através de animais. Tudo isso existe. O ponto é que o nosso mundo interior vai escolher, digamos, diante dessas opções, aquilo que tenha sido construído também em vidas anteriores, aquilo que nós realmente já experimentamos e que é muito afim com a nossa alma e também com a nossa natureza humana. Mas a pergunta é, nós realmente queremos tudo isso? E nós só podemos querer se nós amamos tudo isso. Se esse amor pela vida superior, ele convive com o nosso amor humano e com esses apegos, experiências humanas que nós temos hoje, e se ele começa a prevalecer. Aí, a partir daí, nós vamos ficando mais sensíveis para isso, não? Do nosso próximo passo, e discernindo e aprendendo a experimentar, seguir um certo impulso, e aí começa toda uma relação que é muito distinta da relação do que nós chamamos de vida comum. Tem envolvimento, não, com o pensamento coletivo, com o consumo, com a identificação com o ego humano apenas, então é uma coisa muito confusa. Então, se estamos decididos, não, a sair dessa condição humana e aprender a adestrar essa condição humana para os impulsos superiores, seremos ajudados. Bem, a pessoa pergunta, como fazer para nos proteger das forças involutivas? A questão não é exatamente como nos proteger das forças involutivas, é nós estamos com muito alinhamento, estamos no nosso melhor ponto, o maior tempo possível, para não cairmos nas armadilhas dos estados de consciência estimulados pelas forças involutivas. Já ouviram aquilo? Lobo em pele de cordeiro? Porque essas forças se travestem, muitas vezes até em boas ações, em ações aparentemente inofensivas, e por trás tem todo um conjunto de forças involutivas que estão buscando arrastar a nossa consciência para nutrir
todo o seu reino sobre a humanidade, sobre o planeta, promovendo o ciúme, a inveja, a competitividade, não, a agressão, ou seja, tudo isso que corresponde às forças evolutivas. Então, muitas vezes queremos nos proteger das forças evolutivas, mas, por um outro lado, estamos alimentando atitudes ou procedimentos ou maneiras de ser e de fazer que são não, o próprio ambiente no qual essas forças florescem e se desenvolvem. Então, precisamos aprender a discernir o que é evolutivo e o que é construtivo, curador e evolutivo, para irmos saindo dessa região das aparências e experimentando a vibração, os estados de consciência por trás das experiências, e aí sim, vamos nos proteger automaticamente. Não. Ainda que existam procedimentos também, não, como temos por perto os reinos, ou estamos com os reinos, ou com os cristais, os mantras, orações, ou seja, símbolos, tudo isso ajuda, são ferramentas, mas o ponto é o estado de consciência. Não poderemos estar 100% do nosso tempo nessas condições, não que eu mencionei agora. Mas se o nosso estado de consciência, o estado de consciência vigilante, de atenção, de respeitar, inclusive, o nosso esforço evolutivo, isso vai criando uma margem, uma distância de tudo que vai acontecendo, que, de novo, não é uma distância de indiferença, é uma distância prevista na evolução, porque nós temos uma aura, não somos apenas esse corpo físico, nós temos uma aura gerada pela síntese do estado de consciência do nosso ser, dos nossos corpos, inclusive, e essa síntese, então, ela vai criando uma aura. E essa aura também nos protege muito. Já tiveram essa experiência que vamos andando pela rua, ou estamos nos dirigindo para um lugar, e algo em nós, seguramente o nosso anjo da guarda, e tudo isso nos compõe a nossa vida interior, nos diz, olha, evite, melhor você não ir lá. Já aconteceu isso com vocês? Isso é uma prevenção, esse é o nosso mundo interior, ajudando-nos a não, evitar todo esse confronto. Agora, para perceber essa ajuda, temos que estar atentos. Não só atentos, mas decididos a seguir essas indicações superiores, e para isso é necessário também um certo desapego. Que muitas vezes acontece muito também, nós pedimos essa ajuda, não, invocamos essa ajuda, nos abrimos para essa ajuda, e quando essa ajuda vem, o apego em nós por alguma situação nos arrasta para o contato com essas forças, não é assim? Isso acontece com muitos de nós, muito regularmente. E não é certo nem errado, é apenas um treinamento para aprendermos a dar prioridade ao que queremos viver e aprendemos também a experimentar a consequência disso. Sim. Bem, tem um aspecto dentro dessa pergunta que é muito importante, que é o seguinte, nós estudamos isso numa última partilha, quando falamos dos momentos cíclicos e dos 4 signos não daquele momento, um deles é Escorpião. Não é o signo astrológico em si do mês, senão que a energia dessa civilização. Então, o Escorpião também, ele mexe muito com o subconsciente. E nós temos na nossa experiência evolutiva dentro do planeta, como almas que reencarnam, e também antes da nossa evolução do planeta, muitas situações que estão no nosso subconsciente. E como estão ali no subconsciente, eventualmente, uma das estratégias, se é que elas têm alguma estratégia, as forças evolutivas, que são forças cegas. Elas se movem para gerar o caos, então não são exatamente inteligentes, estratégicas, mas tem algum grau, sim, de compreensão de alguns processos. Então, elas muitas vezes ativam no nosso subconsciente algo que está ali guardado, não de uma experiência anterior, que está sendo trabalhado indiretamente pelo nosso trabalho evolutivo.
é que ele é ativado no subconsciente e quando aquele emerge, justamente gera um caos. Já viram quando de repente emerge um pânico, um medo, uma preocupação, um receio que, a rigor, conscientemente, não tem uma origem, não justifica. Não. Então aquilo é, por alguma brecha no nosso subconsciente, uma força evolutiva entrou ali, ativou aquele até um certo grau de tensão que promoveu aquilo voltar para o consciente através de um gatilho que nós mesmos eventualmente ativamos, não, por algum processo humano. Então temos que ter muita atenção, muita vigilância, muita neutralidade e principalmente muita paciência. Olha, paciência não é autocomiseração. Aqui os temperamentos aproveitam para, já que eu tenho que ser paciente, vou também ter autocomiseração. Não. Aquele sentimento de pena, de vitimismo consigo mesmo, não é isso que eu estou dizendo. Paciência, nós temos pacientes, sabemos que existe um ciclo, existe uma pulsação na vida evolutiva, estamos numa etapa de muita purificação, estamos transitando num despertar coletivo da humanidade como um todo. Os centros não ocultos ou místicos do planeta estão começando a projetar suas vibrações sobre a superfície. Então temos que aprender a conviver com essa vibração e entrar nesse ritmo, no poder desse ciclo, ou desses ciclos. Aprender a entrar nisso, fazer a nossa parte, fazer a nossa oferta, criar a nossa condição, como veremos com o tema do aprendizado do discípulo, e aprender a esperar. Não. Esperar naquela tensão, chamada tensão ardente espiritualmente, aprender a identificar o momento de nos nutrir com algo que está presente. Vamos ver. Tem uma partilha disponível no canal da Redinha Editora, que são as 19 portas incertas. Então, ali, ajuda-nos a ver como a nossa natureza humana se mescla, abre uma porta para essas forças evolutivas, e essa partilha ajuda muito, nos pode ajudar a ver como estamos num mar de forças errantes, convivendo com isso, e como eventualmente essa instrução pode nos ajudar. Chama 19 portas incertas. Bem. A pessoa diz: sinto que a humanidade não aprofunda na espiritualidade que nos transforma, porque isso pode trazer incômodos, provas, que purificam as intenções que nem sempre são puras. Como isso funciona? Sim, uma pergunta inteligente de alguém que já percebeu que num plantio de rosas não tem apenas rosas, também tem os espinhos. Então a vida evolutiva, por ser evolutiva, ela vai gerar uma transformação. Não uma transformação porque o que está acontecendo nesse momento não seja interessante. É porque é uma transformação porque se chama evolução. É um processo evolutivo, um processo de expansão. Então, nesse processo de expansão, aquilo que está sendo nesse momento, no momento seguinte já deveria ser algo mais evoluído, mais fortalecido, mais expandido, porque esse é o movimento. Não? Agora, naturalmente, isso gera, não, indiretamente na experiência humana, uma necessidade de adaptação que para o ego humano e para a tendência de inércia da matéria humana é bastante desconfortável. Não? É como não ter uma trajetória fixa, como um pássaro não tem uma trajetória fixa, não é assim? Ele é livre. Então ele voa e cada voo dele tem uma trajetória, ele vai ali
se adaptando às correntes de ar, à pressão atmosférica, à temperatura e tudo isso que vai voando livre. A nossa consciência humana ela vai se condicionando, não é assim? E ela tende à repetição, o que é muito bom por um lado, criar um ritmo, criar uma disciplina, porém o processo é transformativo. Então, esse momento de adaptação não, e de aprofundamento, ele gera realmente para os corpos humanos e para a condição humana como um todo um desconforto. Que quando a consciência chega num certo estado de consciência, o mundo interior, que é muito sábio, que nos conhece, já projeta ali um outro impulso, como nos convidando a avançar um pouquinho mais. E a consciência do ego, a consciência humana, ela sempre precisa de momentos não de estabilização, momentos quase mesmo de estar um pouco aparentemente parado ou inerte para conseguir assimilar aquele impulso anterior e seguir adiante. Então, esse processo, sim, de transformação, ele gera um aprofundamento e a humanidade como um todo realmente não está muito interessada nisso. Que, em geral, escutamos, não, ou tomamos contato com aquilo que nos condiciona a sentir alguma gratificação, mesmo no bom sentido. E o risco disso é que achamos, então, que a coisa toda está concentrada e condensada nessa gratificação. E não pegamos o essencial daquela gratificação para ser aquele alimento para o nosso próximo passo, me explico? Ficamos muito tempo ali. E a essência, o sumo daquele impulso, eventualmente, simbolicamente, começa então a interagir com toda essa condição humana e com toda essa resistência das forças evolutivas e começa simbolicamente a fermentar. Começa a deteriorar. E mais cedo todos nos perguntamos, bom, para onde foi aquele impulso? Me senti tão bem naquele lugar? Me senti também tão bem com aquela prática? Para onde foi aquilo? Aquilo ficou ali, naquele nível. Aquele nível está saturado de forças evolutivas, não? Que é a maioria dos ambientes humanos de hoje. Então, aquilo foi desgastado para tentar manter a tua consciência naquele nível. Quando aquilo terminou, você então teve essa impressão. Então, é muito importante essa adaptação contínua, não, porque isso também vai forjando em nós o que nós chamamos de consciência do discípulo. Sem isso, não existe compromisso real com a evolução superior. Ou seja, a evolução superior, que é extremamente dinâmica, e acompanha não apenas a nossa necessidade num outro plano para o nosso próximo passo evolutivo depois dessa encarnação, senão que também espera contar conosco para equilibrar tudo o que acontece no mundo. Então, sem essa adaptabilidade, sem essa realmente entrega e disposição, nós temos muitas experiências de lacunas. Sentimos às vezes um pouco soltos, um pouco vazios diante de tudo isso. Uma última pergunta. Lembra que fizemos não aquela proposta de antes de dormir? Estamos diante da nossa tela mental, do nosso mundo interior, e observar se eventualmente ali emerge uma ou mais cores, como a criação de uma consciência para descondicionar a nossa relação com o cérebro e, eventualmente, prepararmos a nossa consciência para esse momento que nós chamamos de momento do sono. E a pessoa pergunta, em relação a esse exercício, tento fazer e não emerge nenhuma cor. Pode significar que não estou no ponto evolutivo de fazer esse exercício? Não. E, por outro lado, posso estar interessada na partilha como um todo, mas eventualmente, em algum momento da partilha, me sentir desconectada? Claro, tudo isso é parte do processo. Um conteúdo como esse, ele é um conteúdo um pouco mais universal, trabalhamos muitas linhas ou segmentos de reflexões, e a depender de nossa necessidade pessoal, algo vai estar um pouco ali mais próximo de nós ou não. Eventualmente, que não está tão próximo de nós hoje, quando voltamos a assistir a partilha daqui a um tempo, aquilo faz sentido.
Isso também é uma característica de um impulso evolutivo, aquele é atemporal. Ele pode voltar a uma certa altura e, naquele momento seguinte, puxa, agora sim eu estou pronta para aquilo. É assim mesmo. E como é para um grupo grande, não, são centenas de pessoas acompanhando essas reflexões, tem que servir para todos. Então tem que ser amplo, realmente, cada um tomar o que necessita para si. Foi a segunda parte da pergunta. Quanto à primeira parte, não é que você não esteja no ponto evolutivo disso. É que temos que insistir. Porque, de novo, muitas vezes a nossa alma necessita realmente observar o quanto estamos decididos para voltar o nosso olhar para ela, porque senão ela traz um impulso, através de uma cura, ela vai nos conduzir para o que ela necessita trazer para a nossa consciência humana, mas ela sabe que no fundo disso nós queremos algum tipo de poder com isso, ou vamos aprisionar isso para usar na nossa experiência humana e não exatamente para sermos um canal para a sua expressão. Sua expressão como alma, me refiro. Acompanha? Então a gente faz exercício uma vez, não acontece nada, ou acontece, nós não tomamos consciência, que em geral é isso que acontece. Nós pedimos luz, pedimos ajuda, pedimos que o nosso mundo interior não traga alguma indicação. O ponto é que nós não criamos a condição para tomar consciência dessa indicação. Por quê? Porque estamos envolvidos com o que está acontecendo no entorno. Então, a consciência do discípulo na humanidade está sendo forjada aprendendo a conviver com muitos níveis de consciência ao mesmo tempo. Então, você pode estar ali pagando uma conta no banco, fazendo uma compra, está dentro de um ônibus, ou está no check-in de uma viagem, ou está mesmo conversando com alguém, mas a sua consciência está vigilante, atenta e sensível, lembra da pergunta anterior, sensível ao menor toque, não? Simbolicamente, como o Padre Pio sentia esse toque no ombro, ao menor toque, é um símbolo, toque interior de algo que compõe a nossa experiência evolutiva. Então, esse exercício com as cores, não, e também com o verbo, não, como também fizemos essa sugestão, nós temos que persistir, temos que insistir, temos que aprender, observar se estamos realmente disponíveis. Uma pessoa outro dia relatou, olha, eu comecei a fazer essa oferta antes de dormir, eu comecei a ver que ao mesmo tempo eu percebia as cores, eu percebia também a minha mente envolvida com os assuntos do dia. O meu cérebro ainda envolvido com a tela do telefone, com o assunto que eu estava tratando minutos antes. Vejam, tudo isso é parte do processo. Ou damos prioridade a isso, criamos uma condição de nos acalmar antes de deixar a tecnologia, fazer um pouco de silêncio, eventualmente ouvir uma música, ou ler um conteúdo evolutivo da hierarquia, ou contemplarmos a natureza, ou estarmos próximos de um animal. E aí o nosso etérico vai se expandindo, nossa mente vai se aquietando, e quando nos abrimos para o trabalho com as cores, tomamos consciência disso como uma prioridade, ou seja, a cor vem como uma prioridade na minha tela mental. Agora, se eu deixo o telefone, deixo a rede social, onde eu acabei de tomar contato com dezenas ou centenas de impulsos, não posso pretender não que eu apagar o abajur e fechar os olhos, eu vou ter uma experiência mística de imediato. Vai precisar de um tempo para que o meu cérebro realmente mude aquela frequência, acalme aquela frequência mais superficial, e eu posso então perceber as cores. Então persista, não tem nada a ver com o seu ponto evolutivo, não se confunda. Isso pode ser o seu ego, a sua mente, querendo desestimular essa prática, porque ele já viu que se você fizer essa prática, você vai se elevar acima do seu ego e você vai desmascarar o controle que ele tem sobre você. Ele não quer isso. Ele fica soprando no seu ouvido, não faça isso, não vai levar a lugar nenhum. Veja,
Temos que vigiar muito, muito, muito tudo isso que nos desestimula quando é um trabalho espiritual ou quando é uma decisão evolutiva que tenhamos tomado. Não, tire esse hábito. Não faça meditação, não vá naquela igreja, não vá orar, não. Não vá naquele local, não, que não tem nada a ver com você. Muito bem. O discípulo de hoje. Então, o discípulo de hoje é uma condição que a hierarquia está criando na humanidade. É uma condição extremamente importante, porque ele é o fruto de milhares de anos de evolução, não só da consciência humana como um todo, mas também dos nossos corpos materiais, são parte da nossa evolução humana. Então, é algo muito importante, que temos que dar muita atenção e não nos confundirmos com os processos de discipulado que revestiam essa experiência em ciclos anteriores. Não. Então, a maioria de nós que estamos hoje buscando realmente essas realidades novamente, estamos buscando, no fundo, reencontrar aquele ponto que nós paramos em outra vida para recomeçar dali, para aprofundar e aproveitar todo o tesouro e legado da nossa experiência anterior. A maioria de nós está reencontrando isso. E uma outra parte da humanidade, sim, está tomando contato com isso, eventualmente, pela primeira vez com essa intensidade. E lembra daquela lei? Os últimos serão os primeiros. Porque com a graça de Estado, com tantos pontos de luz no planeta, no nível suprafísico, projetando estados de consciência para curar e resgatar a humanidade, existe uma grande e única oportunidade para muitos de darem um passo, mesmo não tendo criado essa condição em vidas anteriores. Porque aparentemente é a porta estreita, e sim, é a porta estreita, mas o código da porta estreita é o próprio Cristo, o Cristo vivo, é a graça de Estado. Não. Aquele buraco da agulha, não aquele ponto que parece inalcançável, porém com a graça sim é possível. Então isso é a consciência do discípulo sendo plasmada e formada na humanidade como um todo. Não. Nós precisamos compreender essa mudança de etapa, porque o nosso ego, como ele tem uma partícula não de vidas anteriores, ele tende a repetir as suas experiências de vidas anteriores com uma sopa requentada, ele põe ali um tempero e acha que é uma sopa nova. Não, aquilo é uma sopa requentada. Então, nós temos que aprender a reconhecer não, essa mudança de etapa para que nós possamos realmente aprender a discernir esses códigos do discípulo sendo formados em nós e realmente darmos atenção a isso. Porque, de novo, se nós não dermos atenção a isso, mesmo sendo um trabalho feito pelo nosso mundo interior, por um lado, pela hierarquia, pelos pontos de luz do planeta, por outro, e por uma vida maior, superior também, se aproximando da Terra e da humanidade, nós não vamos participar disso. Vamos ficar sempre arrastados pela consciência coletiva e vamos sentir no fundo uma certa frustração. Bom, como isso tem a ver com a lei dos ciclos, isso também tem a ver com uma gradual perda de controle sobre o nosso próprio processo evolutivo. Então, anteriormente, a alma estava muito mais distante do ego a cada encarnação, que ela estava na lei da reencarnação mesmo, precisava de uma vida depois da outra para chegar num certo ponto e ter uma oportunidade de se liberar daquilo que na ciência clássica espiritual é chamada, ou era chamada, do círculo do não se passa. Que era um ponto não evolutivo, onde nós chegávamos que não podíamos avançar e tomar contato com correntes de vidas superiores dentro e fora do planeta, que o karma não permitia. Hoje, com a lei dos ciclos, não, ciclicamente essas portas se abrem, não, colocam, irradiam suas vibrações, se recolhem novamente, ou vão para um ponto mais distante, para ver
o que fica assimilado na nossa consciência e o quanto esses estados de consciência podem contar conosco também como uma âncora. O quanto podem contar conosco também como um ponto, um micro espelho para projetar em suas energias e nós passamos a sermos eventualmente, parte do que é chamada Operação Resgate. Não que elevação da vida planetária, incluindo a nossa, humana, para um estado vibratório mínimo, para acompanhar a nova vibração que em algum momento se implantará no planeta. Bem, isso então vai desmobilizando essa sensação de controle que o nosso ego tinha em vidas anteriores, e isso também no aspirante em nós gera um sentimento de insegurança. Bom, então, onde está o controle de tudo isso? Controle é uma palavra muito mesclada, que não existe exatamente controle. Existe uma ordem, existe um ritmo, existe um acompanhamento superior. Então, quando vamos nos alinhando com esses núcleos superiores, vamos percebendo que estamos sendo acompanhados. Esse acompanhamento não é um controle, é um acompanhamento e uma ajuda. Vá por aqui, cuidado ali, isso é um acompanhamento. Bem. E tem uma lógica que Paul Branton, que é um grande filósofo, uma consciência muito evoluída, vindo de Sirius, que passou por aqui, a obra de Paul Branton é uma obra preciosa, diga-se de passagem. Então, dizia o seguinte, com um exemplo gráfico. O aspirante, ele se acostumou tanto a recarregar as malas, que é o símbolo não da nossa bagagem, que quando ele entra no trem, o trem anda e ele continua segurando as malas, ele não pousa no piso do trem. Ele entra no trem e continua segurando as malas. Nesse tempo, quando a nossa consciência começa a transitar nessa consciência do discipulado, temos que aprender a colocar a nossa carga no piso do trem. Quem está movimentando essa carga já é o trem, já é esse impulso cíclico, e o trem é um símbolo também do grupo, não existe um trem individual. A consciência do discípulo é a consciência de que nós estamos em ciclos grupais, ciclos da humanidade como um todo, e de grupos dentro da humanidade como um todo. Isso é uma das lógicas desse tempo e uma das lógicas da consciência do discípulo. E o poder do ciclo é que esse ciclo vem de um outro lugar, que não é um lugar kármico, é um lugar que já está colocando a humanidade, o planeta e os reinos dentro de uma vibração de uma vida superior, de uma vida que tende a ser, uma combinação cada vez mais perfeita da essência com a forma. E aqui entra um ponto importante, porque o discípulo antigamente tinha um tipo de dualidade muito particular. Em geral, ele necessitava se apartar da vida comum de todos, não é assim? Ou ia para os Himalaias, ou ia para uma ilha, ou para o alto das montanhas, ou para uma cova lá em Monte Athos. Ou eram pequenos grupos que se isolavam porque tudo era muito denso. A humanidade estava ainda num processo de materialização e envolvimento com as forças retrógradas que praticamente impossibilitavam o convívio com a vida grupal, a vida coletiva, a vida humana normal e, ao mesmo tempo, fazer uma vida evolutiva. E agora, essa dualidade mudou de lugar. A dualidade foi para um lugar na qual o discípulo, a alma, ela vê a vida superior, ela vislumbra tudo o que existe de material dentro dela, fica realmente fascinada por tudo isso, se pergunta, inclusive, como eu pude perder tanto tempo no envolvimento com tudo o resto. E, por outro lado, ela olha para os veículos, ela olha onde ela está hoje, que é a nossa própria consciência profunda, olhando para si mesma, fala, bom, o que eu faço com isso? Como eu acomodo essas duas realidades? E a consciência do discípulo hoje,
Ou seja, uma característica que estamos nesse aprendizado hoje, não, nesse tempo, é que o sofrimento dentro de nós já deixou de ser um sofrimento individual. Do meu processo, contato com o meu mestre, o contato com a minha instrução, o meu caminho, tudo meu. Então, o discípulo hoje ele começa a desconfiar que ele é parte de algo, que é um algo que nós já estudamos, que é um dos 3 grupos que existem, ou melhor, uma das 3 realidades superiores que foram despertas em 1988, que é a consciência grupal. É que essa consciência grupal não somos apenas nós aqui externamente. O mais importante é que as almas fazem parte de um grupo interno. As almas encarnam juntas por muitas encarnações. Muitas almas, inclusive, trazem experiências universais juntas também. Combinam, muitas almas combinaram encarnar juntas nesse tempo para se ajudarem mutuamente aqui e para cumprirem juntas um tipo de compromisso. Porque muitas dessas almas tiveram experiências, encarnações emblemáticas em encarnações anteriores. Então, elas combinam juntas aqui concluir algo que não foi possível em outro ciclo, ou retomar daquele momento em que pararam, juntas, não, relativamente juntas, retomar aqui, isso teria muita força. Agora, para isso do meu processo e do meu caminho necessita estar relativamente, no bom sentido, diluído nesse sentido de uma vida espiritual grupal, que é um processo interior, como dizia. Então, vejam, a dualidade da consciência do discípulo, e muita atenção, que esse é um ponto muito crucial na partilha e nesse conteúdo. É como, ele se pergunta, como eu vou equilibrar essa vida transcendente, podemos chamar de o Cristo, não num certo nível, como eu equilibro a fluidez desses estados búdicos, podemos chamar assim, como isso se permite encapsular em alguma forma, em alguma substância, como eu dou forma a isso, a essa potência espiritual toda, sem retê-la negativamente e sem minimizá-la à minha própria condição. Vejam, não é uma questão do discípulo aqui, uma inquietude humana ou superficial. Você percebe claramente internamente que algo está projetando-se no seu interior. Ele não sabe como ele acomoda isso na sua expressão. Então, quanto mais nós estamos atentos, como dizia, para tudo isso, aquilo quando chega, aquilo vai estimular em nós, como eu acomodo aquilo na substância, tanto a substância dos meus corpos, plasmando nisso uma maneira de pensar superior, flexível, compreensiva, ou num sentimento superior, não, numa empatia, numa busca de compreensão do outro, numa neutralidade que emerge de dentro. E, por outro lado, como encarnar essa essência de vida, como encarnar esse impulso superior, sem criar aí algo cristalizado, ou algo que não mantenha, digamos assim, as portas, as janelas abertas para ser arejado e renovado continuamente. Então, é um tipo de tensão positiva que existe dentro da consciência de discípulo na humanidade, que é um ponto de amadurecimento realmente muito importante. Então, é uma dualidade muito profunda, porque é a dualidade dessa vida imaterial, dessa vida divina, dessa vida incorpórea, que se projeta nessa experiência temporal e na minha substância humana, e eventualmente na forma, pode ser a forma de um ambiente, de uma atividade, seja o que for. Então, como encontrar essa delicadeza, não? Como um líquido precioso dentro de um cristal translúcido, sem minimizar aquele líquido ao cristal,
e sem que o cristal tampouco deixe suportar aquela vibração por um período. Porque essa vida ela vai usar toda e qualquer ocasião para projetar a sua expressão como um trampolim, para expandir a sua projeção através de um momento. Pode ser um momento, pode ser uma expressão. Vejam, quando estamos, não sei se alguém já viu, não? Presenciou por algum momento inadvertido, mas isso existe em vídeo gravado, não? Uma flor que se abre, aquele momento é único. Não é assim? Aquilo infinito é um momento único. Aquilo acontece, e quando acontece, aquilo movimenta como uma explosão, não? De aroma, de luzes, de cores, de radiação, de magnetismo. Um momento único, que não se repete mais. Não se repete mais. E aquilo fica ali, e aquela vida fica ali, enquanto aquela essência tem, na linha do tempo, potencial de expressão. Então, e no nosso caso, aquilo vem como um trampolim para expandir a nossa consciência e criar uma condição para estabilizarmos-nos nesse ponto, para ser uma plataforma relativamente confirmada para um próximo impulso, um próximo trampolim e assim por diante. E como dizia, para a nossa consciência humana, isso é desconfortável. Por quê? Quando vem um próximo impulso, é como se a nossa flor tivesse murchado um pouco, entende a analogia? Então, quando vem aquele impulso, não, de algo florescer em nós, algo em nós fica justificando, mas eu acabei de florescer, já vem outro impulso, como assim? Por que tão rápido? Por que você está com tanta pressa, não? Falamos para o alto. Não é que seja com pressa, nós não dizemos que queremos nos consagrar à eternidade. Então, isso, no tempo real, numa outra realidade, é contínuo. E como criar a condição para continuamente sermos um trampolim, que é um símbolo apenas, para que a consciência superior conte conosco? É um processo, é um aprendizado isso. Isso é a consciência do discípulo hoje. Bem, e vejam, uma inquietude, uma inquietação saudável que existe na consciência do discípulo é que ele percebe que essa vida mais ampla está projetando um tipo de carga, no bom sentido, está projetando uma voltagem, não, que é para cumprir rapidamente aquela função e superar essa forma. E como nós temos uma tendência grande de nos cristalizar, nos apegar, não é assim, querer repetir a experiência, quando vamos repetir aquela experiência, a nossa flor já murchou e o nosso botão já foi para outro lugar. É um símbolo. O nosso potencial, a resposta do universo para a nossa oferta foi aceita, aquele botão foi para outro lugar e vai explodir em vida como flor num outro ponto, e a nossa consciência humana fica, meu Deus, por que tão rápido assim? Então veja que o discipulado hoje necessita de muita leveza, muita flexibilidade, muito amor, porque sem amor por tudo isso, nós começamos a brigar com isso. Não vou orar de novo, não vou meditar, não vou novamente fazer, não vou servir, não vou insistir nisso porque é muito intenso, eu preciso de outro ritmo. Super compreensível. Super compreensível. Não existe aqui nenhuma reprovação por parte do universo. Estamos tratando apenas a consciência do discípulo e compreendermos, não ficarmos superficialmente nisso e especialmente não nos enganando com isso. Estamos numa forma que corresponde ao discípulo, mas temos uma vida que corresponde ao aspirante. É verdade, isso convive, nós vamos oscilando, pendulando nesse processo, porém temos que recordar o seguinte: o universo, incluindo nosso mundo interior, não vai nos trazer um impulso que vai além, ou que vá além do que a corda do nosso pêndulo consegue suportar. Então aqui, ou temos fé, ou estamos compreendendo com o que estamos lidando, que são com energias inteligentes, não com forças involutivas, com momentos cíclicos e não com resultado de iniciativas pessoais,
ou não estamos entendendo. E todos nós estamos entendendo relativamente, por isso estamos transitando da consciência humana, do aspirantado, para o discipulado. Isso é assim mesmo. O ponto é, a pergunta que fica para cada um, que ritmo de intensidade eu quero viver? O ritmo do aspirante, o ritmo de quem está se formando, se abrindo para o discipulado, e quem determina isso não somos nós, não nos confundamos com isso. E vamos saber, na medida que a nossa vibração vai mudando, vamos assumindo o compromisso evolutivo, o que significa aprendemos gradualmente a sermos responsáveis pela consciência de nossa consequência de nossas vidas, o que nossas vidas causam no nosso entorno e nós mesmos. Isso é um aprendizado, é a escola de hoje. Escola importantíssima para todos nós. Não? Bem. E essa vida superior, ela vai pressionar esse botão que se ofereceu, não, para acolhê-la, ou esse cálice, para acolher aquela expressão de vida. Isso vai pressionar ao máximo, não, para obter aquele resultado máximo no menor tempo possível. Isso é um choque vibratório considerável. Imagina, já estudamos, não, realidades espirituais do planeta. Já estudamos isso, está gravada essa partilha. Então, vamos que um ponto aí, na Lagoa de Guatavita, na Colômbia, o que existe aí, irradia um estado de consciência. Ou necessita contar com a nossa consciência por algum vínculo que tenhamos, não, com tudo isso, por um momento, porque é necessário criar uma condição dentro do conjunto da vida do planeta. Esse impulso vai ser o mais preciso, intenso, dirigido possível para aquele ponto da nossa consciência, para cumprir com aquela função, como uma espécie de um comando, não de uma operação especial, é o mais rápido e preciso possível e voltar para o seu ponto, para a sua origem. Por quê? Porque ao ativar tudo isso, aquilo também vai ativar uma reação. Vai ativar uma reação em nós e uma reação no entorno. Então, aquilo nos toca, e se nós aprendemos a nos deixar embeber por essa essência, aquilo deixa em nós aquele impulso para ser desenvolvido, e aquilo não entra no desgaste desse embate da resistência da própria natureza humana e das forças que circulam. Então, essa vida vai lutar até essa vida espiritual não luta, mas só para a nossa compreensão. Vai lutar até as últimas consequências para plasmar a maior perfeição possível nessa matéria, que deve coincidir com a ascensão também dessa matéria, e usar depois essa síntese para um próximo impulso. E realmente, para a consciência humana, da identidade humana e pessoal, e para os corpos, é um exercício considerável, energética e espiritualmente. Não menosprezem isso, nem desconsiderem isso, que pode ser uma chave importante, que inclusive ao não ser considerada, eventualmente é um motivo de nós não estarmos um pouco mais unidos em comunhão com tudo isso. Porque como não estamos dando atenção a isso, interpretamos, porque a mente não, ela é muito superficial, a mente humana concreta, processo racional, digo, ela interpreta isso de uma maneira negativa e não vê isso como parte do processo. Então, muitas vezes, depois de um certo tipo de experiência, ou depois de uma noite de sono, ou depois de um momento de oração, de um momento de serviço, que também é oração, de um momento, seja o que for, contato com os reinos da natureza, seja o que for, é importante nós nos permitirmos acomodar a nossa consciência nesse ponto de combustão, chamemos assim, para mantermos a nossa consciência ali. Não. Tem uma partilha de José Trigueirinho, podem pesquisar no canal oficial da RDIN, também no canal oficial de Trigueirinho, que é preservar os impulsos cósmicos para a elevação. Então, ali colocado, como nós nos colocamos, não como a nossa consciência se posiciona
entre um impulso e o outro que nós recebemos. Hoje se trata mais de receber impulsos apenas, se trata de reter esses impulsos, no bem sentido, assimilá-los, acompanhar, não, explorar ao máximo, como nessa partilha, por exemplo, explorar ao máximo a presença desse impulso e prepararmos para o próximo impulso. E com isso a nossa vibração vai se elevando, as forças evolutivas vão vibrando aqui, nós vamos elevando a nossa consciência disso, e vamos aprendendo finalmente a viver o que Jesus teria dito, não estar no mundo sem ser do mundo. Convivemos, pagamos conta, pegamos ônibus, fazemos tudo o que todos fazem, porém nossa consciência está aprendendo a ter vida interior. Acompanhar essa pressão para plasmar a maior perfeição possível dessa presença com P maiúsculo em nós e prepararmos para o próximo impulso. E quando nós começamos a aprender a conviver com isso, emerge dentro de nós uma confirmação que é muito particular. Essa aparente solidão que começamos a encontrar, nós sabemos que é certo. Nós sabemos internamente que é por aí. E, por outro lado, nos vemos diante de um mirante, não, de pés descalços, e começamos a caminhar para um horizonte que é desconhecido, que é novo. É uma nova vibração se aproximando de nós e do planeta como um todo. Não? Muito bem. Então, devíamos ver todas as formas que nós temos que plasmar, situações, ambientes, criações de condições, sempre como uma possibilidade de oferecer esse cálice, esse cristal não tão delicado, para que algo se verta aí, para que isso sirva para a vida universal, interna e externamente, se possível, através do serviço. E vamos então nos acostumando a sermos discípulos. Não somente seguidores de impulsos superiores, mas parte disso. O discípulo é aquele momento da combustão que passamos a ser parte da fogueira e não uma madeira ao lado da fogueira. São dois momentos muito distintos. Inevitavelmente, ao passarmos a ser parte desse fogo, algo em nós vai se tornar cinza. Algo em nós vai se tornar, não, a síntese de um processo. Isso está muito longe de ser uma morte, é a dissolução da nossa consciência em algo mais amplo. Isso está sendo esperado há milhares de anos, compreendamos isso definitivamente. Todo o trabalho de gurus, de mestres, de guias, não da hierarquia crística, do próprio Cristo em primeira pessoa, foi para preparar esse momento. Então, vamos ver se conseguimos dar a esse momento da humanidade, do planeta, e o nosso momento, portanto, de despertar uma importância no bom sentido, o amor no bom sentido, para que isso possa ter uma continuidade. Porque é o fruto, de novo, de ciclos e ciclos e ciclos do universo, trabalhando com a humanidade do planeta e com o planeta em si, como temos estudado aqui. Está bem? Bom, também está sendo colocado aí no chat o link do livro Palavras ao Coração, que é um livro que foi, digamos, ditado no ano de 2011. Eu fiz uma experiência no eremitério, em Figueira, e ali tem um capítulo, na página 48, que é a cura do discípulo. E nesse a cura do discípulo, não dentre tantos impulsos, tem aquilo que eu mencionava aqui em outras palavras para concluir. Diz assim: um discípulo de hoje caminha seguro, mesmo sem saber para onde ele se dirige. Esse capítulo espiritual, especificamente, ele foi permeado pela energia daquela consciência que nós conhecemos como Francisco de Assis. Era um amante da vida universal, tanto assim que tinha nos reinos, não é assim, como seus irmãos. Então, uma consciência que pela humildade, pela simplicidade, pelo amor aos reinos, por essa entrega, por essa empatia pela consciência humana, construiu e preparou essa consciência do discípulo.
Então, o link aí da editora Redim está colocado aí no chat. Quem quiser ou adquirir o livro, ou baixá-lo como PDF gratuitamente, está disponível, não? E também compõe esse mesmo impulso. E vejam, um discípulo de hoje transcende o conceito de fronteiras, pois reconhece em todos, de todas as raças e nações, flores cuidadas pelo mesmo jardineiro. Então veja como um apelo por uma linguagem simbólica e quase que poética, ele aqui também nos ajuda a ir gerando em nós essa condição de amor e de gratidão pela vida superior e, por que não, irmos aí preparando o vaso da nossa consciência, no bom sentido, não esse cristal da nossa consciência, para sermos parte de tudo isso. Muito bem, gratidão a todos. Chegamos até aqui por hoje. Quem tiver alguma pergunta pode colocar no chat e vamos considerá-la para próximas ocasiões. Nos vemos então numa próxima partilha e vamos ver se conseguimos colocar partilhas de anos anteriores também disponíveis, não mesmo no formato de recortes, que tem temas realmente muito bons, poderiam nos ajudar muito em muitas questões que estamos atravessando hoje e colaborar para que a nossa consciência como um todo ingresse nessas correntes de vida, não, ou com um pouco mais bem preparada. Combinado então? Então não desistam das cores, não desistam aí, isso existe, temos paciência, temos calma, e veja, às vezes vamos fechar os olhos para agradecer o almoço, de repente naquele momento a cor se apresenta para nós, entendem? É uma questão de que atenção, que amor eu dou a tudo isso, os demais não têm que saber disso, é um processo meu, é da vida interior. Combinado? Já falei combinado várias vezes, né? Dá a impressão de que queremos terminar a partilha. Mas vamos lá, vamos descansar. Boa noite. Gratidão a todos.